Já vai direto para mais um episódio do nosso sensacionalista quadro Não Convide para a Mesma Festa. E olha, no episódio de hoje nós temos um totem da música popular brasileira de um lado e do outro um deputado apoiador do governo Jair Bolsonaro. Vini, por favor, os nossos ouvintes espectadores querem saber quem são eles e qual que é a treta, hein, meu amigo? Esse é o melhor quadro desse programa, Paulo Matias, o Não Convide para a Mesma Festa. Os protagonistas dessa vez são o cantor Chico Buarque e o deputado federal Bibo Nunes, do PSL. O que acontece, Paulo Matias? Há um tempo atrás, o Bibo Nunes esteve em um debate da Globo News com outros parlamentares, como o Guilherme Boulos, como o Cristóvão Buarque, e falava ali sobre diversos temas quando surgiu o assunto Cultura, Secretaria de Cultura. O Mário Frias tinha acabado de ser indicado como novo secretário de Cultura. O Bibo Nunes tomou a palavra e falou um pouquinho, né, sobre essa indicação. Ele disse até que não conhecia muito bem o Mário Frias, mas tinha certeza que ele faria um trabalho muito melhor do que os governos, do que os ministros da cultura de governos anteriores que, na ocasião, só davam dinheiro para aqueles artistas que elogiavam, que eram apoiadores do governo. Vamos ver, vamos ouvir esse trechinho da fala do Bibo Nunes na Globo News. Antigamente, só se incentivava a cultura com os seus apaniguados. Se dava dinheiro para o Chico Buarque da Vida, Caetano Veloso, músicos já consagrados, artistas consagrados, para apoiarem o governo. O objetivo da cultura, temos que despertar novos talentos. Tem tanto talento por esse Brasil afora que precisa ser incentivado. Para que dar dinheiro para quem já tem sucesso, só para apoiar o governo na época de eleição? Eu apoio Lula, eu apoio Dilma. Não é o correto. Tá aí então a fala do deputado federal Bibo Nunes na Globo News. Paulo Matias, você percebeu que ele citou aí Caetano Veloso e o Chico Buarque. O Chico decidiu então processar o Bibo Nunes, entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pedindo R$40 mil de indenização por danos morais, mas acabou perdendo. A Justiça do Rio de Janeiro não entendeu que essa reclamação do Chico Buarque feria ali a liberdade de expressão. Vamos ver o que o Tribunal de Justiça disse. No caso em tela, não se vislumbra ofensa direta ou indireta ao autor, na medida em que o réu somente estava expondo sua opinião em uma entrevista. O pensamento crítico não é ofensa, mas direito protegido constitucionalmente pela liberdade de expressão. Pode-se até não concordar com as ideias defendidas pelo réu, mas não se pode tolher suas ideias, opiniões, em nome de uma suposta ofensa que não seria inequívoca, mas fruto de uma das possíveis interpretações. Foi a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Portanto, então, Chico Buarque perdeu essa primeira decisão, Paulo Matias, mas a defesa dele já disse que vai recorrer. Muito bem, vamos ouvir então um dos maiores fãs de Chico Buarque, Joel Pinheiro da Fonseca, por favor, a sua opinião sobre esse caso, sobre essa treta. Gosto mesmo do Chico, mas você sabe que eu sou mais do time Caetano, né? Nessa rivalidade da música brasileira aí, eu tô mais do lado do Caetano. Mas enfim, eu vou dizer, do meu ponto de vista, realmente não era o caso para um processo na justiça. Como o tribunal ressaltou aí, dá para você ter outras interpretações que não são exatamente uma calúnia direta ao Chico Buarque. Dito isso, ou seja, que o resultado da justiça, ok, me parece legítimo. Dito isso, o deputado mentiu. O deputado desinformou sobre como funciona o financiamento à arte no Brasil. A Lei Rouanet não é o governo vai dar dinheiro para quem é amiguinho do governo. Não é assim que funciona. A Lei Rouanet, você faz um projeto, você é aprovado no seu projeto, você leva as empresas escolhem quem que elas vão patrocinar ou não. Existe um problema na Lei Rouanet, existe um problema claro. O artista mais conhecido, o artista mais consagrado... Ih, o Adriles voltou para as caretinhas ali. O artista mais consagrado, ele tem muito mais facilidade de conseguir o patrocínio para ele na Lei Rouanet. Isso é um problema real.
Por quê? Se eu sou um grande banco, se eu sou uma grande empresa, quem que eu vou querer patrocinar? Eu vou querer patrocinar um artista que ninguém nunca ouviu falar, eu vou botar um dinheirão nele, ou eu vou botar num Caetano, num Chico, alguém que vai dar uma super visibilidade para minha empresa. Isso é um problema real da Lei Rouanet que precisa ser revisto. Não tem nada a ver com você estar ajudando e dando dinheiro para quem elogia o governo. Mesmo porque Caetano Veloso criticava o PT e sempre criticou, não tem essa, não tem essa relação. Não, mas é que se falava de todos os artistas, né? Caetano, Chico, que o Bibo tinha mencionado. Sempre foi totalmente livre com relação ao poder, não tem nada a ver com isso. Tem sim um problema relativo aí de desenho da Lei Rouanet que não é trivial de ser superado também, porque você vai proibir um artista de inscrever projeto, então qual vai ser o critério para você proibir ou permitir? Não é simples, tá? Existe um problema real, mas o deputado mentiu ao afirmar que é uma questão de amizade política que define o financiamento da arte no Brasil. Muito bem, João Pinheiro, você reparou, né, que tudo que vai volta nessa vida, né? Mas deixa eu falar sobre isso, Paulo. Quando eu falava na minha primeira fala, eu vi o Adriles levantando os olhos aos céus, pedindo paciência a Deus e tudo. Depois eu tive que retribuir também com as minhas expressões de espanto aqui durante a fala do Adriles. Maravilha. Paulo, mas o bom do Morning é a maturidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Puta maturidade, né? Ainda bem, Vini, que o rádio é a nossa grande audiência. E muito mais gente só escuta do que assiste. Não tiveram que ver isso. Exatamente. Adriles Jorge, por favor. Sérgio Buarque de Holanda, o grande historiador brasileiro, definiu o homem cordial como também aquele que aceitava compadrios entre a esfera privada e pública, fazia um jeitinho de se locupletar pelo Estado. Nada mais representativo do que Chico Buarque. É o homem cordial definido pelo seu próprio pai. O Joel bem disse que a Lei Rouanet realmente não faz esse tipo de distinção. Eu fui beneficiário da Lei Rouanet e sei disso. Mas o Chico teve projetos financiados pela Caixa Econômica Federal, em nome de livros, peças baseadas em seus romances, livros inspirados em contos e canções suas. Teve um projeto de 12 milhões de reais no Ministério da Cultura, financiado pela sua querida irmã, uma das piores ministras da cultura que o Brasil já teve na época da Dilma Rousseff. Ou seja, o Chico não precisa de nada disso. Ele tem público cativo, ele realmente sempre se alinhou às políticas lulopetistas, passou pano não, passou toalhas gigantescas para o escândalo gigantesco do lulopetismo, de corrupção, de cooptação do Estado, da ditadura subliminar petista que queria engolfar o Estado, e sempre foi um puxa-saco do PT. Por quê? Talvez, aí eu tenho uma análise freudiana, o Sérgio Buarque foi um dos fundadores do PT nos anos 80, mas eu tenho certeza que Sérgio Buarque teria asco, nojo do que se tornou o governo petista corrupto, burguês, aliado a banqueiros, aliado a grandes empreendedores, em nome de um tipo de corrupção, de lulolarápio petismo, que o Chico Buarque, talvez em nome da memória do seu pai, continua a passar pano até hoje. Sempre foi puxa-saco do governo petista, sempre ganhou muito dinheiro em relação ao governo petista. O Joel tem razão em relação à Rouanet. Realmente, ela tem um projeto estrutural de lei falha. Ela dá dinheiro, ela oferece os projetos, ela dá vazão aos projetos bons, mas depois quem vai patrocinar é a pessoa que eventualmente se identifica com o artista que dá maior visibilidade. A Cláudia Leite, o Chico, o Caetano, o Ivete, estou dando exemplos aleatórios. Mas no caso do Chico, não. Ele entrou, ele foi patrocinado pelo Ministério da Cultura em nome da sua irmã, tá no sangue, em nome do governo da qual ele puxava saco desmerecidamente. Ou seja, é triste que o homem cordial, essa expressão cínica, irônica e nefasta, cunhada pelo seu próprio pai, seja o próprio Chico, que eu volto a dizer, é o maior compositor brasileiro. Pra você ver como a gente pode separar as coisas. É o maior compositor brasileiro e é o idiota político e o homem apaniguado do PT e é o homem cordial cunhado pelo seu pai.